Todos nós agora reunidos nesta tarde e noite, nesse 10 de janeiro de 2016, onde nós estamos recebendo hoje, da cidade do Rio de Janeiro, nosso irmão Jorge Medeiros, que estará hoje ministrando uma palestra no Governador Intelecto-Moral de Allan Kardec, teoria prática deixada pelo mestre de Lyon. Essa é uma iniciativa a qual o Vantuíra, neste ano de 2016, pretende, completando 70 anos de atividades aqui na cidade de Sacramento, essa casa espírita, e resgatar Kardec, buscar conhecer cada vez mais Kardec, é algo fundamental para nós espíritas. Então, estamos iniciando o ano com uma palestra com o nosso amigo Jorge Medeiros. E nós vamos fazer uma breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, um prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o próprio trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós nos convocamos para o divino concerto, e vossas mãos tomem a lira, e vossas vozes se unam, e no único sagrado, estendam-se e vibrem de uma ponta à outra do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós, amai-vos uns aos outros, e fazendo a vontade do Pai que está no céu, dizei do fundo do vosso coração: Senhor, Senhor, e assim podereis entrar no reino dos céus, no Espírito de verdade. Então, nesse instante, todos nós, com o nosso pensamento elevado a Deus, então nós vamos agora passar a palavra para o nosso amigo Jorge Medeiros, falar um pouco para nós a respeito da envergadura intelecto-moral de Allan Kardec. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. É com muita alegria que eu venho a este lar falar sobre Allan Kardec nesta cidade, que não é a cidade maravilhosa, mas eu considero como uma cidade maravilhosa, porque sempre que eu posso, eu venho para cá buscar esses ares, buscar aprender com vocês, com a simplicidade, porque eu entendo, opinião pessoal minha, as duas virtudes mais difíceis de se conquistar é a simplicidade e a pureza. A simplicidade, não a simplicidade dos simples e ignorantes, mas aqueles que vão ganhando conhecimento, se inchando de conhecimento, de experiência, de vivência. Ser simples é mais difícil. Então, eu amo vir, visitar os templos e ver essa simplicidade. E o tema é um tema um pouco provocativo, né? Um título assim um pouco envergadura, intelecto, moral. É uma provocação. Kardec também gostava de fazer essas provocações na revista Espírita, né? Criavam textos e títulos tipo um argumento terrível contra o Espiritismo, e aí todo mundo queria ler, né? Então, as mulheres têm alma, tem um artigo assim, né? Claro que depois ele explica que a mulher tem alma. Vou falar que a mulher tem alma, vou apanhar aqui, né? Mas as mulheres têm alma, ele vai explicar, mas o título é As Mulheres Têm Alma. Então todo mundo fica curioso. E a envergadura intelecto-moral de Allan Kardec, a envergadura é o alcance, né, que nós temos. Então, qual é o alcance intelectual e moral de Allan Kardec? Eu não tenho dúvidas em afirmar que Allan Kardec é um espírito superior. Mas espírito superior no sentido da escala espírita. E não no sentido superior que muitas vezes nós adotamos.
Porque, de modo geral, nós espíritas cometemos um equívoco de achar que todo espírito que falou de amor, Jesus, caridade é espírito superior. Não é espírito superior. Para a gente ter uma noção, nós estamos num mundo de provas e expiações, ok? Então, depois nós vamos passar para o mundo de regeneração, aonde o bem se equipara ao mal. Depois nós vamos passar para o mundo feliz, aonde o bem supera o mal. Os espíritos superiores, eles são a elite do mundo feliz. Então, quando o mundo feliz, os espíritos mais evoluídos do mundo feliz é que são os espíritos superiores. Não são espíritos que encarnam na Terra. Nós somos espíritos de terceira ordem, influência da matéria sobre o espírito. Estamos lutando para nos tornarmos espíritos benévolos, onde só teremos desejo do bem. Quando aparece um benévolo na Terra, nós ficamos assombrados, porque a gente não é flor que se cheira. A gente é bom desde que não mexa com a gente. O benévolo, ele sempre faz o bem, independente do que aconteça. Agora, o superior é outro nível. O superior está perto da perfeição. Então, Allan Kardec é muito mais evoluído, em muitos casos, do que muitos espíritos da codificação. E é o que nós vamos mostrar aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Já aviso que não vai dar tempo de apresentar todos os slides, até para deixar um gostinho de quero mais, tá bom? Então vamos lá. O Allan Kardec, antes de conhecer o Espiritismo, aqui para a gente ter uma noção de quem era esse homem. Então, as matérias que lecionou como professor, ele era professor de Química, Matemática, Astronomia, Física, Fisiologia, Retórica, Anatomia Comparada e Francês. Falava fluentemente o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol e o holandês. Foi membro de várias sociedades de sábios, entre elas a Academia Real de Arras. Foi autor de numerosas obras de educação, dentre as quais Plano Proposto para o Melhoramento da Educação Pública, Curso Teórico e Prático de Aritmética segundo o método de Pestalozzi para uso dos professores e mães de família, Gramática Francesa Clássica, Manual de Exames de Capacidade, Soluções Racionais de Questões e Problemas de Aritmética e Geometria, Catecismo Gramatical da Língua Francesa, Programa de cursos ordinários de Física, Química, Astronomia, Fisiologia, que professava no Liceu Polimático. Ditados normais de exames da Prefeitura de Sorbonne, acompanhado de ditados especiais sobre dificuldades ortográficas. Aqui alguns diplomas que ele possuía. Diploma da Sociedade de Amolação da Agricultura, diploma de fundador da Sociedade de Previdência dos Diretores e Colégios e Internatos de Paris, diploma da Sociedade Gramatical de Paris, medalha de ouro do primeiro prêmio da Sociedade de Arras, concurso sobre educação e ensino, diploma do Instituto Histórico, diploma de Sociedade de Educação Nacional, diploma de Instrutor de Línguas, da Sociedade de Instrução Elementar, da Sociedade Francesa de Estatística Universal, da Sociedade de Incentivo à Indústria Nacional. Então, esse era o Allan Kardec antes de conhecer o Espiritismo. Já tinha a sua fama como professor, como um sábio, como um pensador. Não é à toa que quando ele começou a estudar os fenômenos mediúnicos, as pessoas já começaram a trazer cadernos de anotação para ele analisar, porque já reconhecia dele a sua autoridade intelectual. Como pedagogo, o jovem Rivail dedicou-se à luta para uma maior democratização do ensino público entre 35 e 40. Manteve em sua residência, na rua Servet, cursos gratuitos de Química, Física, Astronomia. Nesse período, preocupado com a didática, elaborou um manual de aritmética, que foi adotado por décadas nas escolas francesas
e um quadro mnemônico de história da França, que visou facilitar ao estudante memorizar as datas dos acontecimentos de maior expressão e as descobertas do reinado do país. E aí, aqui, esse é o Allan Kardec, o intelectual, o pensador. E agora o Allan Kardec, o espírita. As obras que ele publicou, que nós chamamos de as obras fundamentais da doutrina espírita. Allan Kardec nunca usou a palavra obra básica, no sentido de básico, no sentido de rudimentar, e sim de fundamental, no sentido de fundamento. Se a gente tirar o fundamento desta casa, a casa cai. Né? Então, as obras fundamentais para Allan Kardec, quem listou essas obras foi Allan Kardec, o próprio, antes de morrer. São o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Espiritismo na sua expressão mais simples, a Viagem Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, que depois virou o Livro dos Médiuns, foi juntado, né, com o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, a Revista Espírita, que são 21 obras, 21 volumes. E todas essas obras estão listadas por Kardec no Catálogo Racional para a formação de uma biblioteca espírita. Instruções práticas, né? Também a publicação, e esses dois últimos são publicações que vieram depois, compilações de algumas passagens da obra de Kardec e fizeram esses livros, o Principiante Espírita e a Obsessão, que está toda baseada na Revista Espírita. Então, se juntarmos a listagem de Kardec, nós temos 21 obras fundamentais da doutrina espírita. Então nós, enquanto espírita, precisamos estudar com profundidade as 21 obras. Eu sempre recomendo para quem quer iniciar no espiritismo, começar com o espiritismo na sua expressão mais simples, o que é o espiritismo, para depois entrar no Livro dos Espíritos. E o Kardec era um pedagogo e ele realmente buscava que as pessoas fossem aprendendo com as explicações mais simples até as questões mais elaboradas. Quem conhece essa foto? Alguém já viu essa foto? Já viu? É o quê? Estudante. Então, Allan Kardec. Essa foto, ela é colocada e aparece em alguns sites, em algumas instituições, como Allan Kardec com 25 anos. Quem é esse? Não é o mesmo? É ou não é? Olha o nariz, olha os olhos, olha o queixo, olha os lábios. Não é o mesmo? E agora? Não é o mesmo? Esse é Allan Kardec? Não é. São erros históricos que acontecem. Tá? Esse senhor, ele é um grande pintor do século XIX. Ele era membro da Sociedade Espírita de Paris. Ele era um pintor. Isso aí é um autorretrato dele. O senhor Raymond Auguste Isaac Voisin. Mas acontece e aparece. Eu tenho uma coletânea das obras de Kardec e aparece de cara essa foto aí. Mas não é. Olha só a diferença. Olha os olhos. Olhos claros, olhos castanhos. Nariz agudinho, os lábios diferentes, o queixo diferente, a testa diferente. Totalmente diferente. Então, a gente vai descobrindo que aquilo que às vezes parece, não é. E eu vou falar aqui apenas desta questão sobre a reencarnação de Kardec. Existem várias especulações sobre a questão de que Kardec reencarnou em tal época, não sei aonde. Isso são questões secundárias que não acrescentam nada, então eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Porque é apenas uma curiosidade e quando a gente desencarnar, ninguém vai perguntar se você sabia que Allan Kardec reencarnou em tal lugar ou em tal lugar. Esta aí eu vou usar porque é histórico, tá lá, os próprios espíritos codificadores afirmaram que ele foi um druida. Então Kardec foi um druida. O nome Allan Kardec vem desta encarnação como druida.
Os druidas eram ao mesmo tempo poetas, generais, filósofos, presidiam os rituais, eram professores e os mais sábios do povo celta. E os druidas foram dizimados por Júlio César por volta do ano 48 AC. E interessante que os celtas, eles, quando guerreavam pelados, porque eles acreditavam na reencarnação. Kardec depois faz um quadro comparativo da crença dos druidas com a crença espírita e mostra a escala espírita, a escala druida, mostra exatamente. E os druidas eram os chefes, os líderes, né? Então Kardec foi um desses. Interessante que o Júlio César, que dizimou os druidas por volta do ano 48 AC, depois reencarnou como São Luís, que era o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris, né? Também tem uma informação de que Júlio César seria Napoleão, não é verdadeira, porque o próprio Júlio César afirma que depois de Júlio César ele só reencarnou como São Luís. Tudo bem? Ok? Isso está na Revista Espírita de 1858 e 59, se eu não me engano. Aqui, as construções druidas e os dolmens, né, que os druidas usavam para as suas sepulturas. E aqui Kardec é exatamente assim. Se vocês olharem a foto, é exatamente assim. Eles fizeram essa homenagem ao Kardec. E colocaram aquela frase: nascer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Que não é de Kardec. Não. Nas 21 obras, Kardec nunca usou essa frase, mas não nega. Tem tudo a ver com a doutrina espírita. Ok? Eu já fiz questão de ler todas as 21 obras e buscar letra por letra, palavra por palavra, e nunca aparece. E aí agora vamos entrar em solo sagrado. O guia espiritual de Kardec, que eu também já ouvi, o guia espiritual de Kardec era esse, era aquele. Quem era? O próprio Kardec dizendo quem era o seu guia espiritual. Kardec pergunta ao espírito: terás animado na Terra alguma personagem conhecida? Olha o que o espírito responde: para ti sou a verdade. E isso para ti quer dizer descrição. Olha lá o que você vai falar. Eu sou a verdade. Mas olha lá o que você vai falar com isso. Percebe? Se não é sério? Muito sério, né? Porque se falasse, mudava o caráter todinho da doutrina espírita. Em vez da sociedade de estudos espírita, ia ter um montão de gente com vela, fazendo romaria, vai mudar tudo. Então, aí o Kardec depois, e ele diz lá, não saberá mais nada a esse respeito. Aí depois ele vai. O Kardec tinha a oportunidade de, toda semana, uma vez por mês, desculpa, ele tinha o Espírito de Verdade à sua disposição por 15 minutos para fazer qualquer tipo de pergunta. E ter o Espírito de Verdade para fazer qualquer pergunta por 15 minutos não é brincadeira, e vocês vão entender por quê. E o Kardec diz lá, ó, a proteção desse Espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, jamais me faltou, e a sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sobre a sua ordem, eu fico todo arrepiado, se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida, quer a remover uma dificuldade material, quer para facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, para preservar dos efeitos da malignidade e dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. E se as tribulações inerentes à minha missão que cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais gratíssimas. Então, de cara, os bons espíritos já agem sob a ordem desse espírito. E o que os espíritos da codificação falam sobre o espírito de verdade? Poderias crer o quanto estou orgulhoso em vos distribuir a todos e a cada um os elogios e o encorajamento que o espírito de verdade, o nosso mestre bem amado. Quem é o nosso mestre bem amado? O Espírito de Verdade, nosso mestre bem amado,
me ordenou conceder as vossas piedosas culpas. Os espíritos que deram codificação trabalhavam direto com o espírito de verdade. Direto. Não é um telefone sem fio do outro que falou para o outro, falou para o outro. Não, é direto. Venho vos trazer a informação do espírito de verdade, que era o guia de Kardec. Sei quanto a vossa fé em Deus é profunda e quantos fervorosos adeptos sois da nova revelação. É por isso que vos digo, em toda a efusão de minha ternura por vós, estaríamos todos desolados, nós que somos, sob a direção do Espírito de verdade e iniciadores do Espiritismo na França. Devo-vos dizer uma voz um tanto mais severa, meus bem-amados, quanto o Espírito de verdade, mestre de todos nós. Aqui o bispo de Argel: sede dóceis às lições do Espírito de verdade, vos faz dar por minha voz, segui-me, meus fiéis, eu sou a caridade. Aqui a mensagem: eu sou a caridade. Aqui Hahnemann: cada um procurará, pela melhoria da sua conduta, adquirir esse direito que o Espírito de verdade que dirige este globo. O Espírito de verdade, o guia espiritual de Allan Kardec, é o guia espiritual do planeta Terra. Ele estava mente a mente o tempo todo. Olha a missão de Kardec. Kardec pergunta a Hahnemann. Disseram para Kardec que uma revelação que ele tinha, uma missão a cumprir. Ele naturalmente vai consultar outros médios para fazer as perguntas e confirmar. O Hahnemann diz lá, pergunta a Kardec: outro dia me disseram os espíritos que eu tinha uma importante missão a cumprir e me indicaram seu objeto. Desejaria saber se confirmas isso. Olha o que o Hahnemann diz: sim, se observarem as tuas aspirações, as tuas tendências e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que foi dito, que tens que cumprir aquilo que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhe ativamente para estares pronto, mais próximo do que pensas bem o dia. Então, desde antes de conhecer os fenômenos das mesas girantes, ele já se preocupava com o futuro da humanidade. Não é à toa, porque é um espírito muito elevado. Kardec pergunta ao espírito de verdade agora. Às vezes aparece a verdade, às vezes aparece espírito de verdade, às vezes aparece espírito da verdade, não importa. É o mesmo espírito. Pergunta a verdade. Que causas poderiam determinar o meu malogro, isso é, eu falhar na minha missão? Seria insuficiência das minhas capacidades? Percebe a diferença? Quando o Espírito aparece para a gente e diz que a gente tem a missão, a gente já fica inchado, já acha que é melhor que todo mundo. Ele já está preocupado com as suas imperfeições, se elas não poderiam atrapalhar. Olha o que o Espírito de verdade diz: não. E os espíritos superiores, eles não fazem floreio, ou é sim ou é não. Se tem, tem. Se não tem, não tem. Mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. O chama de reformador. Aí o Espírito de verdade conta o que vai acontecer com a missão dele. Olha lá: suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos escarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo dos que te parecerão mais dedicados. Tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás ao peso da fadiga. Numa palavra, terá de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício do teu repouso, com o sacrifício da tua tranquilidade e com o sacrifício da tua saúde e até da tua vida. Pois sem isso viverias muito mais tempo.
Ora bem, não poucos recuam quando, uma vez de uma estrada florida, só vêm sob passos urdes, pedras agudas e serpentes. Os espíritos enganadores, quando falam que a gente tem a missão, ele diz: você vai ser adorado, todos vão te amar. Ele só falou, não falou nada de bom que ia acontecer, né? Ele é, como diz lá no Rio de Janeiro, é papo reto. É isso e acabou. E agora ele vai dizer o que Kardec precisaria para a sua missão. Requisito: para tais missão, continua o Espírito de Verdade, não basta ser inteligente, a gente já sabe que ele é. Faz-se mister primeiramente para agradar a Deus, humildade, modesta e desinteresse, visto que ele, Deus, abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não comprometer o êxito da tarefa com palavras ou medidas intempestivas. Exige-se também, por fim, devotamento, abnegação, disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Esse é o maior elogio. Tudo que isso aí você tem, não precisa de mais nada. Então, Kardec não estava em prova, Kardec estava em missão. Ele já veio com isso. Ele já veio com tudo isso. Publicação do Livro dos Espíritos. Poderá o espírito, por sua própria culpa, falir em sua missão? Sim, se não for um espírito superior. E os espíritos dizem: para grandes missões, Deus busca seus grandes generais. Está no Livro dos Espíritos. O Espiritismo, elaborar o Espiritismo, a terceira grande revelação de Deus à humanidade, é mais do que uma grande missão. Foi dada a Moisés, a Jesus e a Kardec. Então, é nesse nível. É nesse nível. Se é de Deus que o Espírito recebe sua missão, como que há de compreender que Deus confia missão importante de interesse geral a um Espírito capaz de falir? Não sabe Deus se seu general obterá a vitória ou se será vencido? Sabe. Crede, os planos de Deus, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar no meio da obra. Toda a questão para vós está no conhecimento de que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Então, esta grande missão, a terceira grande revelação de Deus, estava na mão de Kardec, e Deus sabia que ele não ia falar, porque isso também já tinha sido profetizado há milênios anteriores. Aí os espíritos, o que os espíritos acham de Kardec? Como os espíritos tratavam com Kardec? Ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez de tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual um muro de aço, resistiria a todos os ataques. Jesus pediu para a gente ter a fé do tamanho como um muro de aço? Pediu? Uma fé como um grão de mostarda. E ele disse: se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos transportar montanhas. A fé dele não é como um grão de mostarda, não é como um pé de mostarda, é como um muro de aço. Não se abala por nada, não treme por nada. Isto é muito sério, muito sério. É outro nível, outro nível. Olha o que os espíritos falam para Kardec. Sim, caro mestre. Os espíritos codificadores chamam Kardec de mestre. Sim, caro mestre, prepara-te.
para a grande batalha. Isso aqui foi quando ele foi publicar o Evangelho segundo o Espiritismo. A igreja aceitava até aí, tolerava até aí. Quando ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, agora é guerra, agora é tudo. Prepara-te para a grande batalha. O fanatismo e a intolerância, exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda, vão atacar-te aos teus com armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti. Eles de lá dizem: nós temos fé em você. Como tu tens fé em nós. Sei que tua fé é que transportam montanha e fazem caminhar sobre as águas. Isso aqui não é citação pura não, isso aí é um fato real. Isso aí a gente deixa para lá. Isso aí é outra questão. Coragem, pois, que a tua luta, a tua obra se complete. Conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de um modo muito particular. É uma ligação mente a mente o tempo todo. Nossa ação, olha lá, e principalmente a do Espírito de verdade, é constante ao teu derredor, e tal que não podes negar. Ele sentia a vibração do Espírito de verdade sobre ele o tempo todo. A Deus, olha o que os Espíritos falam para ele: caro companheiro de outrora, Deus, o companheiro de outrora, discípulo fiel da verdade. Não é uma prova, tem milênios, ele já está junto, já estão juntos há milênios. Nós sabemos que você é um discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra que outrora diante do Espírito que te ama e que venero. Olha lá, e a quem eu venero. Nós juramos, o Espírito está dizendo, nós juramos perante o Espírito, que é o guia espiritual dele, que te ama e a quem eu venero. O Espírito está dizendo, o teu guia espiritual eu venero. Juramos consagrar as nossas forças e nossas existências. Nossas existências. São séculos e séculos trabalhando direto com o homem. Chama o homem, tá? Desculpa. Espírito de verdade é o homem. Até que ela se acha concluída, eu te salvo. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, com o auxílio devotado dos Espíritos que te são mais fiéis, em cujo o número digna de me incluir. Por favor, deixa eu ser seu amigo. Eu faço, né? Aceite-me como amigo. São os Espíritos superiores dizendo para ele. Esperai, pois, esperai com confiança a vinda daquele que já resgatou a humanidade. A hora está próxima. O Espírito precursor já está encarnado, e logo, pois, o desenvolvimento completo desta doutrina, que tomou por divisa: fora da caridade não há salvação. Que doutrina é esta? É o Espiritismo. Quem já leu um pouquinho da Bíblia sabe quem é o Espírito precursor, né? Sabe ou não sabe? Priminho de Jesus. É aquele que quando Maria grávida vai encontrar Isabel grávida, e os dois espíritos se encontram ali, o espírito salta na barriga, se reconhecendo, ligação direta. Eu fico todo arrepiado com esse negócio. Um espírito, olha o que Santo Agostinho fala: foi escolhido para vos dirigir e vos conduzir. Submetei-vos com respeito, não às suas leis, porque ele não ordena, mas aos seus desejos. Este chefe, não digo o seu nome, vós o conheceis. Sede, vejo na frente, caminha sem temer as mordidas venenosas das serpentes e dos répteis da inveja e do ciúme, que
que o cercam. Ele permanecerá de pé, porque ungimos o seu corpo para que ele sempre seja sólido e robusto. Segui-o, pois, mais em vossa caminhada. Tempestades estourarão sobre vossas cabeças. Alguns dentre vós não encontrarão ponto de refúgio para se colocar ao abrigo da tempestade. Né? Isso é que é corpo fechado, né? As pessoas falam de corpo fechado. Santo Agostinho diz: nós ungimos o seu corpo, nós protegemos. Não é brincadeira. Olha lá, outro espírito. Kardec, quando publicou a teoria dos anjos decaídos, a opinião dele, ele submeteu os espíritos de todos os países e alguns responderam. Dentre eles, esse aí. Ó. Kardec é o homem eleito por Deus para a instrução do homem desde o presente. São as palavras inspiradas pelos espíritos do bem, espíritos muito superiores. Acrescentai-lhe fé, lede, estudai toda a doutrina. É um bom conselho que vos dou. Olha o que o Espírito de Verdade diz também. Botar logo o chefe para falar, né? Eu estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei da fonte viva do amor, preparai-vos cativos da vida e lançai-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fraco para vos tornar perfeitíveis. Ele chamou de reformador, chamou de meu apóstolo. É muita ligação. É muita ligação. E quando as perseguições se acumulavam, Kardec ficava chorando, deprimido, ia reclamar com os amigos. O que vocês acham? Hã? Quem tem a fé como um muro de aço? Hã? Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava em pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos. E deste ponto culminante, donde divisava toda a minha chegada, tem alguma coisa errada ali, né? As misérias da vida deslizavam por sobre mim, sem me atingirem. Tão habitual se me tornaram esse modo de proceder, que os gritos do mal jamais me perturbaram. Kardec nunca ficaria deprimido, nunca ficaria triste, caído, porque ele tinha a fé no mundo de aço. Ele não tinha mais prova, não tinha mais o que ele veio aqui para nos ensinar. E se nós ouvirmos o conselho que o Santo Agostinho disse, que os guias da humanidade disseram, é um bom conselho que eu vos dou: estudai essa doutrina. E nas férias, fazer viagem para fortalecimento dos grupos espíritas nascentes. Daí surgiu a viagem espírita. E aqui estão esses espíritos que falavam para ele e incentivavam, estavam constantemente, todos esses, sob a ordem do seu guia espiritual, que era a guia deles e era a guia da humanidade inteira, ali o auxiliando. Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paulo, Sócrates, Platão, Benjamin Franklin, Fenelon, Emanuel Swedenborg, Henri Emme, Santo Afonso, Rousseau, Canning, Joana d'Arc, Massillon, Lavater, João Evangelista, Pascal, Paulo de Tarso, Cura d'Ars, Lacordaire, Lamennais, François Nicolas Madalena, Samuel Hahnemann, Francisco Xavier e outros. Então, esses espíritos que já não precisam mais viver na Terra, vieram à Terra para trazer a doutrina dos espíritos. E a gente acha que essa obra é básica.
que eu preciso ver coisas mais fortes. Eu estudo essas 21 obras e digo que de básico não tem nada. Ela é tão profunda que na primeira leitura a gente já acha muitos tesouros, mas existem muitos outros níveis que a gente não alcança. Mas a gente prefere, como diz lá, Evangelho, lá no livro de Isaías: a quem posso comparar este povo? Eles dizem, tenho fome, e eu vos dou a madeira. Com a metade da madeira eles fazem uma fogueira, se alimentam, e com a outra metade eles criam ídolos e vão adorar. Somos nós. Aqui está a obra deles, que o Kardec, como chefe encarnado, tinha autoridade para reunir, sintetizar e reformular também. Aqui uma passagem: luminosa coerência entre o Cristo e o apóstolo que restituiu a palavra diante do acesso dos mais altos valores da vida. Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Hoje queremos entrar na porta sem a chave. Kardec: estes princípios, aqueles das 21 obras, para mim não existe apenas em teoria. Isso aqui ele escreveu quando começaram a acusá-lo de estar enriquecendo, de estar manipulando, de dizerem que ele era milionário por causa da doutrina espírita, etc. Então ele escreveu esse texto. Não existe apenas em teoria, pois que os ponho em prática. Faço tanto bem quanto me permite a minha posição. Presto serviço quando posso aos pobres que nunca foram repelidos da minha porta ou tratados com dureza. Foram recebidos sempre, em qualquer hora, com a mesma benevolência. Jamais me queixei dos passos que hei dado para fazer um benefício. Pais de família têm saído da prisão graças aos meus esforços. Certamente não me cabe inventariar o bem que já pude fazer, mas do momento em que parecem esquecer de tudo, é lícito, creio, trazer a lembrança que a minha consciência me diz que nunca fiz mal a ninguém, que hei de praticado todo o bem que esteve ao meu alcance, e isto repito, sem me preocupar com a opinião de quem quer que seja. Continuarei, pois, a fazer todo o bem que me seja possível, mesmo aos meus inimigos, porquanto o ódio não me cega. Sempre lhes estenderei as mãos para tirá-los de um precipício, se oferecer a oportunidade. Então, esse é o nosso Allan Kardec. Para a gente ter uma noção da grandiosidade desse espírito, do alcance. Quem for ver no estudo sobre a ciência e a filosofia, nós temos passagens em que ele corrige Lamennais, ele corrige, o espírito dá a mensagem e ele diz: não, isso não está correto, não está de acordo com a doutrina espírita. Ele corrige Lázaro, o amigo de Jesus também, mas ele diz: Lázaro, isso que você diz não está de acordo com a doutrina espírita. Porque ele tinha esse critério, e tinha autoridade moral e autoridade intelectual para corrigir. Tanto é que o Lamennais escreve lá, o Lamennais tinha desencarnado há pouco tempo, o Kardec diz: Lamennais, seus escritos estão muito sombrios. E o Lamennais diz: vou tentar não ser mais sombrio. Tá? Ele poderia dizer: quem é você para dizer que eu sou ou não sombrio? Mas ele sabe. Ele não pode falar isso porque ele conhece, ele sabe com quem ele está tratando. Essa é a grande diferença. Esse é o nosso Allan Kardec. Então, quando a gente começar a estudar,
Eu convido vocês a estudar a biografia de todos esses. Vocês vão ver. Quando está lá no Evangelho falando sobre a humildade, vê a vida dele. Quando fala sobre a paciência, vê a vida dele. Quando fala sobre a virtude, vê a vida dele. E todos eles são unânimes em apontar Kardec como uma pessoa que tinha autoridade para fazer isso. Para a gente ter uma ideia, tem uma passagem, Kardec estava estudando, e aí tinha um espírito que ouvia tanto falar das manifestações e foi na casa de um amigo que fazia reunião mediúnica. Aí ele fazia reunião mediúnica e ele ficava lá, e a pessoa falava, não, Kardec isso, Kardec aquilo, Kardec isso, Kardec aquilo. Ele falou, poxa, eu sou um espírito, vou lá na casa do Kardec. Aí foi lá na casa do Kardec. Quando ele chegou lá, ele viu o Kardec estudando e tinha assim uns 20 espíritos debatendo e soprando no ouvido do Kardec. Debatendo e soprando no ouvido do Kardec. E às vezes o debate estava tão acalorado que o Kardec achava que estava chovendo. Aí ele ia lá, abria a janela, olhava, nada. Aí o rapaz que interrogou ele, né, que era de um outro grupo, ele fala assim, mas você não falou com esses espíritos não? Aí ele falou, não, esses espíritos são espíritos que eu me comunico, não. Ele falou, fiquei no meu cantinho. Aí ele fala que é o seguinte, que ele estava num cantinho observando, e daqui a pouco apareceu um grupo de encarnados que vieram lá para conversar com Kardec. E ele fala que, junto com esse grupo de Kardec, veio uma centena de outros espíritos. E acima dele um, que comandava todos os outros. E ele disse que esses espíritos, essa centena de espíritos, eles tinham uma espécie de coroa de fogo na cabeça. O Paulo de Tarso diz, se alguém tiver de beber, tiver fome, dá de comer. Se alguém tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas sobre vossas cabeças. Mas eles não tinham brasas, eles tinham coroa de fogo. Claro que é uma simbologia, para a gente entender o nível intelectual e moral desses espíritos. Não são espíritos que estão encarnando na Terra para poder provar nada disso. É outro nível. Aí esse espírito conta o seguinte, que depois daquele dia, aonde ele ia, tinha um espírito que o acompanhava. Como ele era, não era muito evoluído, às vezes ele queria fazer as besteiras, e esse espírito aparecia para ele, só olhava para ele, e ele falava, quando ele olhava para mim, eu não me detia, não conseguia falar, não conseguia fazer. E ele ficava como que paralisado. Está lá no livro dos Espíritos. A autoridade moral é irresistível. Esses espíritos têm autoridade moral. Quando não se tem autoridade moral, tem que se negociar. É por isso que a gente vê os relatos dos espíritos quando vão no mundo espiritual, conversa, fala, faz, olha, precisamos, vamos ajudar fulano. É porque não tem autoridade moral. Esses espíritos, é isso e acabou. Tudo bem? Ok? Então, essa é a minha homenagem que eu tento fazer a Allan Kardec. Tentar colocá-lo no seu verdadeiro lugar. Como também um dos guias da humanidade. Como está no livro dos Espíritos. Para grandes missões, Deus faz surgir seus grandes generais. E o Espírito de verdade, o governador do planeta, um espírito, segundo Kardec, puro por excelência, era o seu guia, que também tem uma relação. Quanto mais o espírito que é o guia espiritual do encarnado, tem que ter autoridade moral sobre ele. Então, um espírito de terceira ordem, eu posso ter um guia espiritual, um espírito benévolo. Se eu sou um espírito benévolo, eu tenho que ter um espírito de sabedoria. Se eu sou um espírito de sabedoria, eu tenho que ter um guia espiritual superior. Porque ele tem que ter autoridade moral e intelectual. Agora, se eu sou um espírito superior, só posso ter como guia um espírito puro. É outro nível. Agora imagina você ter o governador do planeta, que comanda todos os espíritos superiores, uma vez por mês, para você poder perguntar o que você quiser.
Só 15 minutos. 15 minutos? Não é? Ainda mais para a mente do Kardec, que elaborava, né? Então, eu espero que vocês... Essas informações estão na Revista Espírita, a maioria, em Obras Póstumas, que é um grande desconhecido da Revista Espírita. Sem o conhecimento da Revista Espírita, vão achar sempre que Kardec era aquele gordinho, cabeçudinho, que ficava atrás da escrivaninha escrevendo livro. Agora, se estudar a Revista Espírita, vocês vão aprender muito, porque a Revista Espírita é um curso superior de Espiritismo. São 12 volumes. 12 volumes. Tem ensino de Kardec que só estão nas revistas espíritas. Se a maioria dos autores de livros sobre passo tivesse estudado a Revista Espírita, iam fazer uma promoção de 80% nos seus inscritos. Isso eu garanto. Nós vamos ver isso na terça-feira, no estudo sobre a ciência espírita, que também é cheia de equívocos, e nós vamos tentar trazer o pensamento de Kardec e dos guias superiores. Tudo bem? Temos 5 minutos. Tem pergunta ou... Alguém tem alguma pergunta para fazer? O espiritismo na França, ele teve uma caída muito grande. Primeiro porque a Europa passou por 2 guerras muito grandes. E após a morte de Kardec, infelizmente, muitos falsos médiuns apareceram e isso, a credibilidade do espiritismo foi lá embaixo, né? Então, hoje começa a se recuperar o espiritismo na Europa, mas teve várias invasões, né? Tanto da Alemanha, e vocês conhecem a história, infelizmente, principalmente por alguns escândalos que aconteceram. A própria esposa do Allan Kardec foi presa, né? Porque as pessoas faziam reuniões, faziam foto, na época não tinha Photoshop, mas faziam montagens, e as pessoas não conheciam na época, achavam que era materialização, etc. Apesar que a palavra materialização não existe, na doutrina espírita, é aparição tangível, mas as pessoas acreditavam, etc. E aí descobria-se a fraude, descobrindo a fraude, né, a gente sabe, para criar fama é um trabalho terrível. Agora, para destruir, né, não adianta. E depois que bota a suspeita sobre o ser humano, para tirar é problema. Então, e aí nós temos aqui no Brasil, o espiritismo foi aceito aqui pelo Brasil, teve um grande desenvolvimento por grandes pioneiros como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Batuíra, aquele lá de Matão, Caibachu, tem tantos outros trabalhadores incansáveis. Ele veio, o espiritismo no Brasil tem a sua peculiaridade, que também nós vamos estudar na filosofia espírita, mas ele está deslanchando, e no mundo também. Mas, às vezes, a gente esquece daquele que é o primeiro e o mais importante da doutrina espírita. Eu sempre falo, sem Paulo de Tarso, existiria o cristianismo. Sem Jesus, não existiria cristianismo. Sem os continuadores, alguns isoladamente, continuaria existindo o espiritismo. Mas sem Kardec, não teria espiritismo. Ok? Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe.